Olá, viva! Bem-vindos a mais uma bancada litoral para vos falar da Taça de Portugal. Realizaram-se já os dois principais jogos dos quartos de final, com as equipas da Póvoa de Varzim e Vila do Conde a jogarem com os dois grandes. O Varzim a jogar no Estádio do Dragão, com o Porto, que seguiu em frente, e o Rio Ave dirigir-se, digamos assim, a jogar no Estádio da Luz, com o Benfica também a seguir em frente. Vamos olhar principalmente o jogo do Varzim, no Estádio do Dragão, e João, foi um jogo em que os poveiros até estiveram bem, e digamos que o árbitro não terá ajudado muito num jogo em que o Varzim poderia ter feito, se calhar, algo mais. Se bem que a imagem que deixou, João, foi muito positiva. Do Varzim. Do Varzim. Claro, bom dia. Foi de facto uma exibição agradável, de um Varzim destemido, de um Varzim sem medo, sem qualquer receio, estava a jogar em casa do Dragão. Como tínhamos dito aqui há uns dias, o filho foi à casa do pai, portanto a filial número 1 foi à casa do Futebol Clube do Porto, e portanto o Varzim fez o seu papel, fez o seu jogo, descontraído, sem pressão. Ficou-nos no final do encontro, ficou-nos aquela pontinha de que o Varzim, um bocadinho mais ousado, teria chegado ao prolongamento. Isto teria sido bom para criar alguma pressão num Porto, um Porto completamente descolorido, um Porto que não, enfim, praticamente sem fio de jogo, numa exibição cinzenta. Esperava-se de facto mais deste Porto. Porto que aproveitou duas falhas, sobretudo no segundo golo. O segundo golo é preciso ver que aquele movimento do Marcano na sequência do pontapé de canto, alguém tem que o acompanhar, porque senão um jogador daqueles desvia a cabeça e a bola entra como de facto entrou. Para já não falar no primeiro golo, em que há uma falta, em que o árbitro não deixa passar. Parece impossível, mas num jogo destes com vídeo ao árbitro, não haja ninguém que chame o árbitro e lhe faça ver que o início da jogada é precedida de uma falta. Mas também não adianta, com o Rui Costa em fim de carreira, quando um árbitro não aprendeu ao longo destes anos todos, não era no jogo de ontem frente ao Porto, e queria aprender. Aliás, não gostamos daquela forma de atuar, sempre em benefício do grande. Sempre em benefício do grande. Ele lá saberá, aliás, o Rui Costa está por dentro de grandes casos no nosso futebol, em jogos, e portanto não há nada a fazer. Um bocadinho diferente do seu irmão, do Paulo Costa, já retirado, mas quanto a isso, enfim, não adianta de ser muitos e grandes comentários. Fica-nos uma boa exibição do Varzim, um bom desempenho, um Varzim que jogou com todas as suas pedras. Um Varzim que foi ousado, numa determinada altura do jogo, foi ousado. Estamos a falar de dois pesos e duas medidas, um desequilíbrio efetivamente muito grande em termos qualitativos, financeiros e por aí fora. E resta-nos três coisas, Rui, deste jogo, sobram três coisas. O Varzim caiu em casa de um grande. Caiu de pé. E caiu de pé. O Varzim só perdeu por 2-1. Perdeu por 2-1, meu amigo. O jogo era a eliminar, era mata-mata, o chamado mata-mata, e como tal, só perdeu por 2-1. Teria sido uma vergonha se tivesse levado 7 ou 8, ou 10 ou 15 ou 20, pronto. Na gíria futebolística. E depois há uma outra coisa que nos deixa a nós extremamente satisfeitos. Se houvesse que eleger o golo do jogo, teria sido naturalmente do Hugo Gomes. Um pontapé, ela levava fogo, aquela bola levava fogo, nem o Diogo Costa, nem ninguém seria capaz de defender aquele belíssimo pontapé, um grande golo, um livre, de facto muito bem executado, uma bola tocada para o lado do Frederico Maciel, e depois o Hugo Gomes encheu o pé, encheu as medidas, e a bola só parou no fundo da baliza do Futebol Clube do Porto, sendo o único golo que uma equipa portuguesa marcou esta época no Dragão. Portanto, isto deixa-nos a nós todos satisfeitos. Até agora ninguém, nesta época... É um orgulho, claro. Esta época... ao Porto. Claro, e eu sei que ainda faltam lá ir a alguns clubes, naturalmente, mas repara, estamos a meio da época. Exatamente. Estamos a meio da época, praticamente. E, portanto, isto tem valor, tem um certo valor acrescentado. Agora, o que é preciso que o Varzim faça? É retirar as coisas boas que fez no Dragão. Aquelas dinâmicas em termos ofensivos. Vimos, por exemplo, na linha da frente, vimos um Lumeca. Pareceu-nos que o Lumeca não iria jogar neste jogo, face à queda que teve no último jogo em casa com o Académico de Viseu, no tal lance
do qual já falamos, em que ele, enfim, não terá ficado lá muito bem de um ombro, e que na altura, depois viemos a saber que o árbitro, quando lhe perguntaram que o jogador foi derrubado, o árbitro virou-se para o nosso jogador, para o Lumeca, tinha que falar inglês. Como sabes, o Lumeca em inglês é emprestado pelo Crystal Palace, de que ele se atirou para o chão. Eu recomendaria a esse senhor, que eu nem vou dizer o nome, ele é de Lisboa, por amor de Deus. Não tenho nada contra as pessoas de Lisboa, mas quando se diz Lisboa, às vezes até nem é de Lisboa. No fim de semana passado, no jogo com o Académico de Viseu, de que, não sei, mas para ele dizer que o Lumeca se atirou para o chão, terá que consultar um dos melhores oftalmologistas deste país. Se ele quiser, eu também lhe indico, um dos melhores que existe no nosso país. O facto é que o Lumeca ontem foi dos melhores em campo. Foi o melhor em campo, para mim foi dos melhores em campo, a par do golo que marcou o Hugo Gomes, naturalmente, mas o Lumeca, em termos ofensivos, foi um jogador, enfim, fulgurante, aquele corredor esquerdo, aquilo... à imagem do Lumeca. Não deu para brilhar muito o Leonardo Ruiz, mas também era preciso ver que o Porto, enfim, era o Porto em casa. O Leonardo Ruiz era a primeira vez esta época que estava, digamos que perante uma equipa de valor acrescentado, uma equipa de facto muito boa. E o árbitro também bloqueava muito algumas jogadas ali no meio campo. Tinha dois pesos e duas medidas. O Rui Costa, enfim, eu nunca gostei do Rui Costa a apitar, sinceramente, nunca gostei, não me caiu desde a primeira vez, e há muitos anos que o vi apitar, acho que não é assim, com aquele cinismo todo, aquela forma de autoritarismo. O árbitro tem que ter uma outra postura, uma outra forma de atuar, mas é como eu digo, está em fim de carreira, também não é agora que vai mudar. Fica-nos de facto este resultado. Foi pena que ao intervalo o resultado tivesse feito, esperava-se mais de uma segunda parte, mas um Porto que praticamente na segunda parte, eu diria que pouco ou nada fez. Andou por ali. E o Varzim foi acreditando até ao fim, como sabes. E foi tentando. Claro, criando uma outra oportunidade, mas o que é facto é que, enfim, olha, uma outra relação que nos fica deste jogo é que o Ismael Ekbab, o nosso guarda-redes, fruto da formação do Varzim, não fez uma única defesa e sofreu 2 golos. Por incrível que pareça. É o futebol é isto. Futebol. Olha, outra curiosidade é que o jornal A Bola, uma das principais referências do jornalismo desportivo, dedica 8 páginas ao jogo do Varzim, não é? É curioso. Eu sei que os jornais são diários, os desportivos diários têm que ser preenchidos com, enfim, as páginas não podem vir em branco, têm que vir sempre com qualquer coisa, mas admira-nos efetivamente um jogo destes. Quer dizer, isto não foi um Porto Benfica, um Porto Sporting, foi um Porto Varzim, pronto. Dos quartos de final da taça, dedicar tanto espaço, tanto tempo. O que é bom, isto é bom para o clube, é bom para os jogadores. A montra de ontem, pelo jogo estar a ser transmitido em direto, em canal aberto, e quem não gosta do canal aberto podia ver também em canal fechado, como sabes, é o caso da Sport TV. Mas permitiu a muitos dos jogadores mostrarem-se, exibirem-se. Mas isso não poderá ser, digamos que, mal para o Varzim, uma vez que estamos no mercado, e muita gente ontem viu jogadores do Varzim que em pleno mês de janeiro podem voar. Mas é o risco. É sempre o risco. É assim. O mercado de transferências está aberto, até o final de janeiro está aberto. Os jogadores ontem procuraram mostrar-se, enfim, na perspectiva de um futuro melhor, um futuro mais risonho. Nós não queremos que ninguém saia do Varzim, que este Varzim está tão mecanizado, está a jogar bem, está bem enquadrado, está bem trabalhado. Os elogios ontem foram enormes relativamente à forma como o Varzim jogou e do qual é orientada pelo Paulo Alves. Mas também nós não queremos que os jogadores saiam. Estão muito bem, etc. Mas isto é um mercado que está aberto. E depois o que é que dita a lei do mercado é a oferta. Quando as ofertas são grandes, nós aqui não podemos fazer nada. Nós, como que diz o clube, não pode fazer nada porque, enfim, por exemplo, Leonardo Ruiz, a cláusula diz-lhe para ir, está emprestado pelo Sporting, diz-lhe para ir até ao fim da época. Mas o Sporting pode chegar aqui com uns bons dólares, digamos, uns bons milhares, e leva-nos o jogador. Quebrou a cláusula do contrato que tem com o Varzim, contrato de cedência por uma temporada, e leva-nos o jogador. E aqui o Varzim, efetivamente, não pode fazer nada. Mas seria bom que eles não ouvissem isto, que é para deixar-nos ficar os jogadores
E o Lumeca também. E o Lumeca e os outros, porque o Varzim precisa deles todos, porque não há coisa pior do que nesta altura do campeonato, e vamos a meio da época, não está nada ganho, não está nada perdido, 26 pontos que o Varzim tem em sexto lugar, eu diria que está no lugar dele. Está no lugar dele. Se tem ganho ao Académico de Viseu, foi a última derrota que nos ficou, o último resultado que nos ficou atravessado, mas portanto isto é no fundo para manter até ao fim, porque o Varzim está bem, está estável, em termos desportivos está estável, tem aí 2 jogos agora seguidos fora, como tu sabes. Domingo joga em Pinamarique frente ao Casa Pia, 3 horas da tarde, última jornada da primeira volta, e depois na semana seguinte vai ao Oliveira das Mães, ao Oliveirense, para a primeira jornada da segunda ronda, e portanto vamos ver depois do Dragão qual é o comportamento desta equipa do Varzim, que está efetivamente a jogar muito bem, digamos que está a mostrar serviço. Varzim que não perdia há cerca de 4 meses fora de casa para nenhuma das competições, perdeu ontem, olha, foi preciso ir ao Dragão foi preciso ir ao Dragão para perder, e o resultado até nem foi nada por aí além. Foi a margem mínima. Claro, o Paulo Alves ficou satisfeito, o Sérgio Conceição diz que foi cumprida a nossa obrigação. Está bem, foi cumprida a obrigação, mas esperava-se muito mais de um Porto, mas nós também percebemos que o próximo desafio do Porto não é o Varzim, é o Sporting de Braga, que, enfim, com esta mudança de treinador, está a querer chegar aos lugares cimeiros. Por falar nisso, o próximo adversário do Benfica é o Sporting. Benfica que também jogou ontem, com um clube aqui vizinho, exatamente o Rio Ave, que foi à Luz. Esteve a ganhar por 2 vezes, mas o Benfica acabou por dar a volta com o suíço, que acabou por... Foi o canivete suíço que desenrascou a coisa, digamos assim, Seferovic, que acabou por dar a vitória. Há quem lhe diga outra coisa, há quem lhe diga que é um canivete suíço, outros dizem que é um banco suíço, outros dizem que é um relógio suíço e por aí fora. É tudo suíço. Que é suíço, É suíço, claro, é suíço. Mas deixa-me só levantar esta questão, porque... que tem a ver com o Benfica e com os últimos resultados. Repara que nos últimos 2 jogos em casa do Benfica começou a perder. Foi com o Desportivo das Aves e depois deu a volta e só marca no último minuto. E agora foi com o Rio Ave, também em casa. Portanto, este Benfica, das duas uma, ou eu me engano muito, ou está a dar mostras de alguma quebra. Mas de qualquer forma nota-se que o jogo do Benfica... Há muito jogo, há muita... A bola é que não entra, é um bocadinho por aí, quer dizer, a equipa parece estar com força, com dinamismo, mas as equipas lá atrás também acabam... Sabes que não é fácil uma equipa como o Benfica... O jogo com o Sporting vai ser completamente diferente. Vai ser muito completamente complicado. Muito complicado para ambas as equipas. O Sporting não tem nada a perder. Exatamente. Para o Sporting ficar contrário. Claro, para o Sporting ficar em terceiro já é muito bom. Face ao campeonato que está a fazer, face ao valor de Benfica e Porto nesta altura e da forma como estão a jogar. Portanto, para o Sporting terceiro e quarto, para ele, penso eu que será indiferente, porque dá apuramentos para a Liga dos Campeões, exatamente o terceiro e o quarto, o terceiro e quarto classificado dá apuramento para a Liga Europa. Só dá o primeiro direto e o segundo. E o segundo, creio que vai disputar eliminatórias. Isto relativamente à próxima época. Portanto, para o Sporting terceiro e quarto, em termos europeus, vai dar ao mesmo. Se bem que o Sporting ainda está nas competições europeias, tal como os outros. Mas não tem nada a perder. Joga em casa, joga um bocadinho desfalcado, mas isso, meu amigo, são contingências do próprio futebol. E é um derby lisboeta. E há aqui um dilema relativamente ao Sporting. Como sabes, o Sporting está na iminência de transferir, de vender o Bruno Fernandes. E o Bruno Fernandes, não parece, é o abono de família daquela equipa. Parece. É o abono de família, o homem que joga, que marca, que barafusta, que faz mexer tudo aquilo em termos de coletivo. E, portanto, o Sporting, se tiver que vender o Bruno Fernandes, penso eu que será depois do derby, portanto, depois de sexta-feira. Espera-se uma jornada quente, quem sabe com algumas mudanças em termos de lugares
ou mudanças ou aproximações, porque 4 pontos que o Benfica tem sobre o Porto também tem que ganhar ao Braga, naturalmente. Se o Porto aspira pelo primeiro lugar, tem que ganhar. E o Benfica, quando o Benfica entrar em campo, já o Porto jogou. Voltando à Taça de Portugal, só olhar a prestação do Rio Ave no Estádio da Luz. Foi um Rio Ave também que olhou o Benfica nos olhos e sempre que quis, ou sempre que precisou, soube ir lá à frente marcar. Soube aproveitar, digamos assim. Soube aproveitar e depois aquele iraniano é muito bom. É muito bom. Aquele jovem, aquilo até parece impossível num país como aquele, não é? Haver um ponta de lança. Pronto, mas aliás, há 2 ou 3 iranianos a jogar cá em Portugal que são muito bons, claro. Nesse aspecto há pessoas que ainda estão atentas. Eles vêm através de empresários, naturalmente, e depois muitos deles vêm à condição, vêm à experiência e acabam por ficar. Mas quando é bom, as pessoas também sabem reparar e veem que de facto são bons, são úteis, e toca logo de fazer bons contratos e por aí fora. O Rio Ave fez o papel que devia fazer, foi atrevido, foi audaz, foi objetivo, conseguiu pôr o Estado da Luz em sentido por 2 vezes. Alguns benfiquistas provavelmente já pensariam o pior, mas o que é facto é que o Benfica tem muitas soluções em termos de atacantes. Desta vez não foi o Vinícius a marcar, foi o Seferovic, saltou do banco para fazer a diferença, mas o que é facto é que fica sempre aquela marca de um Benfica que ganhou, mas de uma forma sofrida. Já não há, digamos que, vitórias folgadas de 4, 5, 6 e por aí fora, já não há nada disso. Portanto, as equipas jogam cara a cara, olhos nos olhos. O jogo era de taça, Rui. O jogo sendo de taça é mata-mata. Não a próxima eliminatória das meias finais, que é em 2 mãos. Mas permite às equipas jogarem de uma forma mais aberta, mais objetiva, porque naquele jogo ou dá para nós ou dá para eles. E mais um jogo em que o VAR também esteve muito em causa. Há ali o segundo golo do Rio Ave, que é precedido do possível penalti a favor do Benfica. Em que as imagens também não são analisadas pelo VAR. Olha, assim. eu sobre o VAR eu já nem tive nada. Não é preciso. Não vale a pena. Quando um VAR detecta que há um jogador que está para o VAR fora de jogo 6 centímetros e não consegue e no jogo a seguir e diz que é fora de jogo e é anulado o lance, e no jogo a seguir diz que está a 5 centímetros e deixa jogar e valida o golo, eu a partir daqui o VAR não presta para nada. Não presta para nada. Então, definam-se. 5 centímetros está fora do jogo, está sim senhora. 6 centímetros também está fora do jogo, está sim senhora. Então vamos anular. Então, é só a partir de 1 metro, ou 1,5 metro, ou 2 metros. E aí todos nós sabemos que está dentro da medida. Agora, por 5 centímetros, pode jogar. Por 6 centímetros está fora do jogo. 1 centímetro. Mas o que é isto? Enfim. Será que o jogador não cortou as unhas, como dizia há dias o Carlos Carvalhal? Pois, às tantas. Se calhar não cortou as unhas e é por isso é que está fora de jogo. Muito bem, ficamos por aqui nesta nossa edição da Bancada Litoral. Verzinho que joga então domingo. Domingo, 3 horas da tarde, em Pinamanique. Em Pinamanique, e nós cá estaremos Estádio do Casa Pia. Ora, aí está. E nós cá estaremos então para analisar também esse jogo do Verzinho, que assim regressa à segunda Liga. João, continuação de uma ótima semana. Boa semana. Obrigado. Boa semana também. Extensivo os votos, naturalmente, assim, aí desse lado.